Olá pessoal, na aula de hoje eu quero falar sobre os operadores lógicos. Os operadores lógicos que a gente aprende, na disciplina de lógica, ele também pode ser representado numa linguagem de programação, seja um C, um Java, um Python. E aqui na linguagem C a gente tem, esse operador lógico que é muito útil para quando a gente vai resolver algum problema. Então, aqui eu vou falar de três operadores que são os mais comuns, que a gente utiliza aqui, que é o AND, o OR e o NOT. O que é o AND? O AND, se a gente traduzir, do inglês para o português, a gente vai ver que o AND é o E. Então, lembrando lá na lógica, o que é o E? O operador E, ele só é verdadeiro se as duas partes forem verdadeiras. Por exemplo, se eu estou colocando aqui, pegando um exemplo lá da lógica mesmo, P e Q. Vou colocar aqui AND, tá? Só para ficar uma nomenclatura que a gente utilizaria mesmo. Qual que é o resultado disso? Bom, se P é verdadeiro e Q também é verdadeiro, então logo o resultado aqui é verdadeiro. Então ele funciona dessa forma. E a única maneira dele ser verdadeiro é se P e Q forem verdadeiros, porque aqui é o E. Então P é verdadeiro e Q também é verdadeiro. Então por isso que resulta em verdadeiro. Qualquer outra possibilidade aqui, se aqui for F, aqui for F, vai dar F. Se aqui for V e o primeiro aqui for F, vai dar F também. Se aqui for V de verdadeiro e aqui for F, vai dar F também, beleza? Então, o operador AND, ele funciona dessa maneira. Ele vai avaliar uma primeira afirmação aqui e uma segunda afirmação. Dependendo do valor dela aqui, se ela for verdadeira ou falsa, a gente vai ter um resultado diferente. Sendo que, para ser verdadeiro aqui no final, tanto a primeira como a segunda afirmação aqui precisam ser verdadeiras. Beleza? Então é isso que a gente precisa entender aqui nesse momento. Tá, e como que eu fiz isso aqui então? Como é que eu codifiquei isso tudo? Aqui, vamos entender esse código. Na linha 6, eu declarei uma variável A e atribuiu a ela o valor 5. Na linha 7, eu declarei uma variável chamada b e atribuí a ela o valor menos 3. Beleza. Agora, o que eu estou fazendo aqui? Reparem, pessoal, eu criei uma outra variável chamada resultado end, e aqui eu estou fazendo uma comparação. Essa comparação tá vendo o seguinte. Olha, A é maior que zero. Vamos ver aqui, A é 5. Então, beleza. A aqui é maior que zero. Nesse momento aqui, pessoal, a minha primeira afirmação aqui, ela é verdadeira. Opa, deixa eu só arrumar isso aqui. Então aqui, essa primeira, ficou legal aqui isso. A minha primeira afirmação aqui ela é verdadeira. Agora tá vendo que tem esse e comercial duas vezes? Esse e comercial aqui é o end, é o e. Aqui na linguagem C a gente não pode simplesmente colocar assim, porque a linguagem C ela tem uma maneira de ser escrita. E aí o comando que faz referência ao operador lógico end, ao operador lógico e, é o 2e comercial juntinho assim, beleza? Tá, então aqui eu coloquei end, vamos colocar aqui só para ficar um pouco mais claro. E agora ele está perguntando o seguinte, olha, B é maior que zero? B é maior que zero? Não, não é, porque ele é menos 3. Então aqui, é F. Logo, qual que é o resultado que vai ser atribuído ao resultado AND? Ora, se a primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa, e eu estou utilizando o operador AND, logo o meu resultado aqui vai ser falso. Mas ele retorna um F aqui, eu coloquei retorna um F, e o que vai ser retornado aqui? Aqui, pessoal, a gente tem que entender o seguinte, a programação aqui, ela costuma representar o verdadeiro ou falso como 0 ou 1, sendo 1 verdadeiro e 0 falso. Logo, se aqui é falso, o valor que vai ser retornado aqui é 0. Entendeu? Então aqui o valor que vai ser retornado para a variável resultado end vai ser 0. Beleza? Tá. Então,
Vamos colocar aqui nesse outro operador aqui, que é o OR. Como é que funciona o OR? Vamos recordar um pouquinho lá da lógica também. O OR, pessoal, ele é um pouquinho diferente no sentido que quando a gente traduz ele, né, para o português, ele é ou seja, ou a primeira premissa pode ser verdadeira, ou a segunda pode ser verdadeira, ou as duas podem ser verdadeiras. Então, aqui ó, a única possibilidade de dar falso é se tanto a primeira como a segunda forem falso. Então, nesse caso, aí sim seria falso. Mas qualquer outra possibilidade, a gente teria verdadeiro. Então vamos analisar aqui essa afirmação aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer. Olha, ele está falando o seguinte: A é maior que zero, ok? A é maior que zero, A é 5. Então aqui é verdadeiro. Agora perceba que tem esses dois risquinhos aqui. Esses dois risquinhos aqui, não sei se vocês sabem, mas vocês podem encontrar ele do lado da tecla Shift, no lado esquerdo do teclado, do lado do Z. Então você aperta Shift e coloca ela. Então aperta essa teclinha que está do lado do Z aqui. E aí, pessoal, esses dois risquinhos juntos, assim como no AND ali, eles vão representar o operador lógico OR. Então, o operador lógico OR, né, também chamado do inglês. E então é assim que ele representa. E aqui depois, ó, vou colocar aqui OR, e que depois ele te dá uma segunda afirmação. Ele está perguntando o seguinte: olha, B é maior que zero? A gente já viu que não é, né? Então, aqui vai ser falso. Ora, agora o resultado aqui é diferente daqui, porque aqui é E, né? Que as duas têm que ser verdadeiras. Aqui não, ó. Aqui, essa aqui para mim já basta. Como ela já basta, então o resultado aqui é V. Aí segue aquela mesma lógica. Ora, mas aqui, ó, o valor aqui é inteiro, então tem que retornar um número. Se é V, se é verdadeiro, então vai retornar 1. Beleza? Ok. Então, agora a gente vai ver um outro operador lógico também, muito conhecido, que é o NOT. O NOT a gente chama ele de negação, ele vai negar um valor. E aí veja, ó, aqui o que eu estou fazendo? Eu declaro uma variável x, atribuo a ela o valor 0, e aí depois eu declaro uma variável y e atribuo a ela uma exclamação x. O que é isso, pessoal? Aqui a gente tem que entender o seguinte: o operador NOT aqui ele é representado por exclamação. Quando eu faço isso aqui, ó, eu estou falando o seguinte: olha, pega o valor de x e nega ele. Então, lembra o seguinte: eu falei que o computador ele representa as coisas por zeros e uns, certo? Então, a negação do zero só pode ser 1, porque o zero significa falso, né? E o 1 é verdadeiro. Se eu estou negando o x, que é zero, então o y aqui, ó, vai ser atribuído a ele o valor 1, porque ele é a negação do x, beleza? Que é zero. Então, logo aqui, ó, o que vai ser printado aqui? O valor 1, beleza? Então, vamos ver se é isso mesmo, né? Vamos ver se a gente está certo aqui na nossa análise. Eu vou executar o código e a gente vai comparar. Veja. Aqui no primeiro, né, eu falei que ele tinha que retornar 0, retornou 0 aqui pra gente. Aqui na segunda ele tinha que retornar 1, retornou 1 pra gente. E aqui também 1. Então, essa a forma de você fazer um código, né, utilizando esses operadores lógicos. Beleza? Tá. Aqui, pessoal, tem outra forma de você utilizar também os operadores lógicos, mas também utilizando os operadores relacionais. Para quem não viu, na uma aula anterior a essa, eu fiz um vídeo mostrando como é que funcionam esses operadores relacionais e eles são importantes aqui para a gente. Então, se você não assistiu, eu recomendo voltar uma aula e assistir ele, porque ele é muito importante também para a gente desenvolver o nosso código, beleza? Então, qual que é a ideia aqui, pessoal, falando desse algoritmo em específico? Aqui eu estou fazendo o seguinte: eu atribuí aqui um valor, né, mas eu não vou apagar isso aqui, que eu não preciso disso, porque eu vou ler ele aqui. Ó. Eu só declarei uma variável idade, vou ler essa variável, e aí eu estou fazendo o seguinte: aqui eu quero
coloquei uma regra. Eu estou falando que se a idade da pessoa, né, for maior que 18 anos, ela vai pagar R$ 100. Se ela for menor de 18 anos, ela vai pagar meia entrada, então R$ 50. Beleza? Então, o algoritmo aqui ele está fazendo isso, ele está calculando um preço. E ele calcula o preço com base na idade da pessoa. Então, vamos entender o que é isso aqui, né? Por que isso aqui funciona e qual que é o segredo por trás disso aqui. Veja, então eu declaro uma variável preço e aí, ó, aqui eu estou fazendo o seguinte, eu estou comparando se ela é maior ou igual a 18. Se ela for né, maior que 18, então isso aqui, ó, vai retornar o valor 1. Opa. Vai retornar o valor 1. E aí, esse 1 vai ser multiplicado por 100. Ora, 100 vezes 1 é ele mesmo, né? Então não muda nada. Só que perceba, se você continua nessa análise aqui, ó, se isso aqui é 1, então isso aqui só pode ser falso. Não tem como isso aqui ser 1 e isso aqui também ser 1, né? Os dois, eles são contraditórios. Agora, se isso aqui é 0, então 0 vai ser multiplicado por 50. 50 vezes 0 é 0. Todo número multiplicado por 0 é 0, né? Então não muda muita coisa. E aí o que vai acontecer então? O preço a se pagar nesse caso é 100. Então ele vai colocar esse valor aqui, ó, 100. Porque como é que ficou a conta? 1 vezes 100 mais 0 vezes 50. Se a gente fizer essa conta, né, aqui vai dar 0, então aqui corta. E 100 vezes 1 é 100, beleza? E aí, veja que aqui, ó, o pulo do gato, tá, a gente tá, né, em entender que esse cara aqui, ele sempre vai retornar pra gente um verdadeiro e um falso. Ou verdadeiro ou falso, um dos dois. Entendeu? Então é por isso que isso funciona. Então a gente pode utilizar esses operadores lógicos utilizando também os operadores relacionais. Porque embora que tenha uma comparação, né, uma comparação utilizando um operador relacional, o retorno é um retorno lógico, ou é 0 ou é 1. Entendeu? E aí a partir disso eu faço a minha lógica aqui para determinar o preço, né, se a pessoa vai pagar R$ 100 ou se a pessoa vai pagar R$ 50. Beleza? Tá, vamos para o próximo exemplo então. Legal. Pessoal, aqui existe um conceito chamado curto-circuito. O que é isso? Imagina o seguinte, eu quero mostrar uma mensagem, só que só se uma determinada condição for aceita. Eu não quero ficar mostrando essa mensagem para todos os usuários, né? Então, quando o programa estiver executando, não quero ficar mostrando, enfim, aquilo. Só se acontecer alguma coisa. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Aqui eu criei duas variáveis, né? Então, x e y. E se a y for igual a 1, eu vou mostrar um código, né? Vou mostrar aqui uma mensagem. Mas se o x for 0, eu não vou mostrar essa mensagem aqui, ó. Então aqui, perceba, eu estou utilizando o operador lógico e aqui essa mensagem ela só é printada, tanto essa como essa, ela só vai ser printada se esse valor que está aqui, esse primeiro valor aqui, ó, for verdadeiro. Perceba que eu coloquei o x como 0. 0 né, representa, né, o falso. Então aqui vai ser, esse cara aqui é sempre verdadeiro, tá? Um comando, ele é sempre verdadeiro. Então vai ser aqui, ó, falso e, não, aliás, desculpa, verdadeiro e esse cara aqui falso. Opa, se esse cara aqui é falso, então isso aqui não vai ser impresso, certo? Porque aqui, ó, o operador aqui é e. Então os dois precisam ser verdadeiros para que isso aqui seja impresso, né? Agora veja o seguinte, esse aqui, ó, esse aqui é 1, então esse aqui é verdadeiro. E todo comando, né, é verdadeiro. Então esse cara aqui, ó, ele é verdadeiro também. Então verdadeiro com verdadeiro. Então essa mensagem aqui vai ser printada, porque os dois são verdadeiros. Beleza? Então vamos executar isso aqui só para ver se isso vai funcionar ou não. Ó, ele printou uma mensagem aqui, ó, já esse código será impresso, já esse código será. Então, ele printou essa segunda. Por quê? Porque essa aqui, né, o x aqui, ele é 0. Se eu alterar aqui, ó, para 1,
Vamos ver o que vai acontecer. Agora sim, ó, isso não será impresso. Ele mostra aqui pra gente, ó, que é a primeira mensagem e já a segunda mensagem aparece. Beleza? Eu só vou voltar agora, né, nessa prática 8, porque eu não cheguei a executar, né? Então, só para a gente executar e ver como isso funciona. Então, aqui ele vai pedir uma idade pra gente. Então, eu vou colocar, sei lá, 18. 100. Se eu colocar uma idade inferior a 18, 15. 50. Beleza? Então, tá funcionando. Beleza, pessoal. Então, agora eu queria ir para o último exemplo aqui, que é o operador ternário. O operador ternário aqui, ele é muito bom quando a gente não quer utilizar estruturas condicionais. É um if, um else, um switch case, nesse caso. Então, ele ajuda muito a gente nisso. Então, vamos entender como ele funciona. Esse operador ternário, pessoal, ele basicamente vai fazer uma comparação e a partir dessa comparação você consegue dizer o que ele tem que fazer se aquela comparação for verdadeira e o que ele tem que fazer se aquela comparação for falsa. Vamos entender melhor isso aqui, ó. Linha 7 e linha 8, declarei A e B e atribuí a 10, atribuí a B 20. E aqui eu faço uma comparação, ó. Aqui que chegou o operador ternário. E aí vamos entender também essa estrutura dele. Aqui, né, declarando uma variável maior, aí atribuindo a ela uma comparação. Veja, A é maior que B? Vamos olhar aqui, ó. A aqui é maior que B? Não, né? Porque o A é 10 e o B é 20. Então, não. Agora veja aqui, ó, que tem um ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação, ele vai separar a condição do resultado. Então, aqui, ó, o primeiro aqui é o seguinte: o que eu vou fazer se esse resultado aqui, que está aqui, ele for verdadeiro? Aí eu vou colocar 2 pontos e vou separar. O que eu vou fazer aqui se o resultado for falso? Então veja, aqui, ó, vamos colocar aqui para ficar um pouco mais claro. Aqui, a condição, depois seguido de um ponto de interrogação. O que fazer se for verdadeiro? E o que fazer se for falso? É isso. Então, é isso que ele está fazendo aqui, ó. Tá, então o que vai acontecer aqui nesse caso? Como isso aqui é falso, então a variável maior aqui está recebendo o valor de B, né? Que ele é o maior no caso. Então aqui ele está printando para a gente o maior, beleza? Então é sempre bom entender como é que funciona essa estrutura. Você tem uma interrogação, separa a condição do nosso resultado e aqui, ó, 2 pontos para separar. O primeiro aqui é sempre verdadeiro e o segundo aqui é sempre falso. Beleza? Tá, pessoal, mas aqui a gente pode utilizar o operador ternário também de outra forma. Veja aqui, ó. Aqui eu declarei uma variável x, né? Atribuí a ela o valor 5. E aqui eu quero ver se ela é par ou ela é ímpar. Então, veja que aqui, se for verdadeiro, eu estou colocando um comando, e tudo bem, eu posso fazer isso sem problema nenhum. E se for falso, eu estou colocando um outro comando. Obviamente é o mesmo comando, mas com textos diferentes. Deixa eu só tirar esse acento agudo, porque ele dá um problema na hora de executar. Então, assim, é só um texto diferente, mas funciona da mesma forma. Então, o que eu estou vendo aqui? Se 5, o resto da divisão, né, por 2 for igual a 0, se isso for verdade, então o número é par. E se isso não for verdade, né, assim, for falso, então ele é ímpar. É basicamente isso que eu estou fazendo aqui, beleza? Tá, então vamos ver se isso aqui funciona, né? Ó, então aqui veja que o maior aqui nesse caso é 20, então ele printou aqui pra gente 20, né? Aqui nesse printf que a gente colocou aqui. E aqui na nossa comparação para ver qual se o número aqui ele era ímpar ou par, ele colocou que é ímpar. E tá certo, né? Que aqui deu falso, ó, e aí ele caiu aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. Se tu ficou com alguma dúvida aí, deixa um comentário aí embaixo que eu vou estar olhando e aí eu posso responder. Se tu gostou do vídeo também, se te ajudou de alguma forma, curte aí para ajudar, né, o canal. E é isso. Até a próxima.